Meus irmãos, vamos iniciar então o nosso seminário. Estamos tratando sobre o regimento das igrejas reformadas do Brasil. E hoje nós vamos ver o artigo 10, artigo 11 também. Vamos ler esses dois artigos? Artigos 10 e 11 do nosso regimento. O artigo 10, sobre a aposentadoria, diz assim: quando o ministro da palavra não tiver mais condições de cumprir os deveres do ofício por velhice, doença ou outras causas, ele pode se aposentar, com consentimento do conselho e junto com os diáconos, após parecer favorável de um concílio. Ele permanecerá ministro da palavra. A igreja que ele serviu por último deve providenciar um sustento adequado. Ela tem a mesma obrigação para com a viúva e filhos menores do ministro. Muito bem. Vamos ler também Efésios capítulo 4, versículo 11. Versículos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. O texto de Efésios está falando sobre os dons que Cristo deu à igreja para o aperfeiçoamento do seu próprio corpo, para o aperfeiçoamento da sua igreja. O texto diz que ele dá mestres, evangelistas, pastores e etc. E o fato de que Cristo é quem designa os ministros da palavra às determinadas congregações, as congregações locais, é o que está por trás destes artigos que nós lemos. Também do artigo 12, mas provavelmente não teremos tempo de tratar sobre ele hoje. O artigo 10 e o artigo 11 falam tanto sobre a aposentadoria quanto a desvinculação de um ministro da igreja local. O que está pressuposto aqui é que Cristo é quem chama o pastor para o trabalho em determinada igreja. E é ele também, por diversos meios, que, por assim dizer, dispensa esse ministro ou remaneja esse ministro para outra igreja, para outro local. O artigo 10, em primeiro lugar, fala então sobre a aposentadoria. Quando o ministro da palavra não tiver mais condições de cumprir os deveres do ofício por velhice, doença ou outras causas, ele pode se aposentar com o consentimento do conselho junto com os diáconos, após parecer favorável de um concílio. Não deve nem passar pela mente dos irmãos que haja um tom fatalista nesses artigos. Então, o nosso ministro, de repente, o nosso pastor, de repente, pode ficar doente, alguma coisa pode acontecer com ele pode ficar velho, não ter mais condições de exercer o seu ofício, e por conta do destino, nós precisamos de outro pastor. Mas essas são maneiras pelas quais o Senhor Jesus encerra o tempo de um pastor, de um ministro da palavra em determinada igreja. É através da velhice, da doença ou de outras causas. Se ele mesmo é quem chama o ministro para trabalho do pastoreio em um rebanho, em determinado local, ele também, pelos meios dos quais lhe apraz, pode dispensar este homem do ministério ou levá-lo a outro local, a outra igreja. O que é muito interessante no nosso regimento é o fato de que não existe um aspecto compulsório à aposentadoria dos nossos ministros. Ou seja, o regimento não fala que em certa idade os pastores se aposentarão, estarão aposentados e receberão então a aposentadoria. Pelo contrário, o regimento diz que quando eles não tiverem mais condições, ou quando ele não tiver mais condições, ou seja, é possível que um ministro da palavra e do sacramento sirva com proveito uma igreja, mesmo na sua velhice,
com 60, 70 anos. Se o Senhor Jesus, a quem o chamou àquela igreja local, quiser dar a ele vigor físico, quiser dar a ele uma mente aguçada, preparada, disposta e, por assim dizer, disponível aos estudos, ele pode ainda servir àquela igreja. Ele não será aposentado de maneira compulsória. Apesar do nosso artigo não dizer que é Cristo quem aposenta, por assim dizer, os seus ministros, o nosso artigo, o regimento, fala isso de maneira indireta. Porque os irmãos repararam que este ministro da palavra, quer seja por velhice, por doença ou outras causas, que agora está se aposentando, se aposentará, de fato, apenas com o consentimento do conselho, junto com os diáconos, após parecer favorável do concílio. Ou seja, nós devemos entender que é através do conselho da igreja, juntamente com os diáconos, e também com o parecer favorável de um concílio, que Cristo está desejando que aquele ministro se aposente. Cristo está dando descanso a ele, dizendo a ele, através da igreja local e também através da confederação, de que ele já não tem mais condições de exercer com proveito, sem dano à sua saúde, sem dano ao crescimento, ao ganho espiritual da congregação, no serviço pastoral. Portanto, é através do conselho dos demais pastores, junto com os diáconos e junto com o concílio, que esse ministro será encaminhado à sua aposentadoria. É Cristo quem está também aqui dirigindo esse irmão. Assim como no seu chamado, na sua ordenação, passando ele pelo conselho, passando ele pelo concílio, ele foi chamado, ordenado ao ministério pastoral, agora também Cristo o está chamando ao descanso. O artigo 10 continua dizendo: ele permanecerá ministro da palavra. Vejam, apesar deste homem estar aposentado, ele permanece ministro da palavra. Porque os dons de Deus são de fato irrevogáveis. Aquele homem que agora se assenta junto conosco a todo tempo, ouvindo os estudos, cultuando junto conosco, ouvindo as pregações, não mais visitando aos irmãos, continua como ministro da igreja. Ele ainda é pastor. Porém, aposentado, e por aquelas razões que nós já listamos e tantas outras, ele teve de se aposentar, tomar um descanso deste trabalho pastoral. Então vejam, uma vez que ele é ordenado, vinculado a uma igreja local, ele permanece como pastor daquela igreja, permanece ministro da palavra, mesmo após a sua aposentadoria. Aí certamente o conselho, os pastores farão bem em consultar, se aconselhar com esse homem. A igreja, continua o artigo de número 10, que ele serviu por último, deve providenciar um sustento adequado. Isso na sua aposentadoria. Ela tem a mesma obrigação para com a viúva e filhos menores do ministro. Após a sua aposentadoria, a igreja deve providenciar um sustento adequado a este ministro da palavra que agora se aposentou. Aqui nós temos uma das maneiras pelas quais a igreja pode e deve honrar aquele homem que gastou os melhores anos da sua vida no serviço à igreja. Ele não se deu a um outro trabalho, não construiu uma carreira, talvez não tenha conseguido construir um patrimônio, porque ninguém entra ou deveria entrar no ministério com vistas a essas coisas. E agora, na sua velhice, ele é assistido pela igreja, com um sustento adequado. Não apenas ele, na sua velhice, na sua aposentadoria, na sua invalidez, mas também a sua esposa e os seus filhos, caso ele faleça.
Percebam então, meus irmãos, a maneira honrosa como o artigo, como o nosso regimento tem o ofício do ministro da palavra. Com honra, durante o seu serviço, com honra após o seu serviço, com sensibilidade nas questões a respeito da sua aposentadoria, porque esse pode ser um tópico muito doloroso para um homem, para um ministro da palavra, aceitar que, de repente, a igreja está sugerindo que ele deva se aposentar. Mas o conselho, e isso está pressuposto, e aqui está pressuposta uma questão pastoral, não é? O conselho da igreja, junto com os diáconos, e também o concílio, tratará com ele de maneira fraternal a esse respeito. Muito bem, o artigo de número 11. Vamos ler agora o artigo de número 11. Se um ministro da palavra não estiver servindo uma igreja com proveito e para a edificação dela, sem que haja motivo para disciplina eclesiástica, o conselho com os diáconos pode desvinculá-lo da igreja somente após aprovação por um concílio. O conselho deve continuar a sustentá-lo por um prazo razoável, de no mínimo 6 meses. Se o ministro não receber outro chamado, o conselho pode exonerá-lo do seu ofício de ministro da palavra, somente após a aprovação de um concílio. Muito bem, esse aspecto conciliar das decisões tomadas parece um refrão nos artigos, né? Tal coisa acontecerá pela aprovação de um concílio, outra coisa acontecerá pela aprovação de um concílio. Aqui também o ministro pode estar se vendo desvinculado de uma igreja local, se não for por motivo de disciplina eclesiástica. Ou seja, se não for por pecado. O artigo número 11 diz que se ele não estiver servindo mais uma igreja com proveito e para a edificação dela. Agora, eu imagino que os autores desse texto tinham muitas coisas em mente quando eles escreveram isso. Certamente, uma das principais era o pecado. Se um ministro não estiver servindo com proveito uma igreja local ou a estiver servindo que não seja de um modo que não seja para a sua edificação. Como isso pode acontecer? Nós podemos pensar no pecado. O ministro da palavra é um homem pecador. A congregação toda é feita por pecadores. É possível que em algum momento, depois de vários anos de trabalho pastoral em uma igreja, o ministro veja o seu trabalho, o seu serviço naquela igreja, desgastado pelo tempo e pelas situações as quais ele já vivenciou junto com aquela congregação. É possível que em algum momento nós não estejamos mais ouvindo a voz de Deus, assim diz o Senhor do púlpito, mas o fulano pregando. É aquele fulano que pecou contra mim, que me deixou na mão, que me abandonou, que me magoou. É possível que essas coisas aconteçam na congregação. Se isso acontecer, o seu trabalho já não será mais com proveito nem para a edificação da igreja. Este também é um processo cuidadoso e no qual o nosso regimento e artigo específico designa passos para que aconteça. Também está por trás aqui a providência e o desejo de Cristo de que aquele homem continue servindo como ministro da palavra naquela igreja local ou deixe de servi-la. Nós não dizemos isso da boca para fora. Aqueles que estudaram em seminários, que desejam ser ministros da palavra, que de alguma maneira estiveram envolvidos com tudo isso, sabem que essas coisas acontecem apenas quando Cristo deseja. Você se torna ministro, você se torna pastor, apenas com a bênção de Deus, com o direcionamento de Cristo. De outra forma, não aconteceria. Isso é, se você deseja servir no ministério sem um desejo de ganho próprio. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse ministro da palavra foi chamado por Cristo para trabalhar naquela igreja local.
E ele jamais deixará de trabalhar naquela igreja até que Cristo assim o deseje. É também possível que durante a nossa vivência de igreja, e aí nós acabamos nos tornando igrejeiros, e acabamos assumindo certo vocabulário, certo trato, acabamos por assumir certas maneiras de agir e de reagir diante de situações. E assim pensemos que o nosso ministro continua trabalhando aqui, ou eu que sou ministro dessa igreja continuo trabalhando aqui, porque eu tenho conseguido fazer o malabarismos, agradando as famílias, agradando aos presbíteros, lidando com certas situações de determinada maneira, com outras situações de outra maneira, etc, etc. Mas é Cristo mesmo quem tira o ministro de uma igreja local ou mesmo o exonera daquele ofício. Isso não acontecerá sem a vontade do Senhor. Aqui, mais uma vez, é o conselho junto com os diáconos que podem desvincular este ministro. Isto somente após a aprovação por um concílio. Então, o Senhor Jesus, através de todos esses processos, através de todos esses caminhos, vai agora levar este homem a uma outra igreja. É possível também que outras razões levem esse ministro a deixar o trabalho ministerial nessa igreja, para ir por uma outra igreja. Outras questões que não estejam envolvidas com proveito ou com falta de edificação. Se ele se sentir chamado a um trabalho missionário, por exemplo, em determinado local, por diversas circunstâncias, diversos contextos. Há um grupo de irmãos ali que está desejando a plantação de uma igreja reformada. Ele entra em contato com esse grupo e ele entende que é momento dele sair daqui e ir para aquela outra cidade. Isso pode acontecer. É possível que ele deseje se mudar para uma cidade mais calma, mais interiorana, para a criação dos seus filhos, onde haja menos barulho, menos trânsito, menos poluição, menos violência. Essas coisas todas podem acontecer. Contudo, mesmo aí, o conselho e o concílio devem acompanhar e aprovar esse processo. Caso o ministro seja desvinculado dessa igreja, pelos motivos que o artigo apresenta, já não há mais proveito, ou há danos ao proveito e edificação da igreja, o conselho local deve continuar a sustentá-lo por um prazo razoável, de no mínimo 6 meses. Isto é, o artigo está dando, vejam, o texto diz no mínimo 6 meses. É possível que esse ministro receba um ano e meio de salários, de proventos, e mesmo já estando desvinculado daquela igreja. Isso acontece porque, da mesma forma, com a aposentadoria, por conta de alguma situação contextual daquela igreja, esse ministro foi desvinculado do trabalho ministerial aqui na igreja local através do conselho, dos diáconos, pela aprovação de um concílio, e agora está necessitado de apoio e de sustento financeiro. Porque ele também pode não ter, é muito provável, não se preparou para esse caso, ou não considerou que essa pudesse ser uma realidade, ou mesmo que tivesse pensado, considerado essa situação, ele simplesmente não conseguiu se profissionalizar, entrar em outra área, ter alguma outra profissão que pudesse sustentá-lo, bem como a sua família, já que agora ele não trabalha mais, está desvinculado do trabalho ministerial naquela igreja local. Então, mais uma vez, o nosso regimento procura honrar, cuidar desse ministro,
por 6 meses ele receberá o sustento adequado, até que ele possa se organizar. Se o ministro não receber outro chamado, isto é, em determinada igreja, em determinada congregação, aquele pastor, aquele ministro foi desvinculado. A confederação fica sabendo, as igrejas ficam sabendo. Bom, o ministro X está sem campo. Se não há, por parte de nenhuma outra igreja da confederação, um chamado para que ele sirva como pastor ali, o conselho pode exonerá-lo do seu ofício de ministro da palavra. Ele estará agora exonerado do ofício. Mais uma vez, o texto diz que esse é um processo que acontece junto ao conselho com um concílio. Os motivos que levam, meus irmãos, a essa exoneração não são fúteis, não são motivos leves. Isso, louvado seja Deus, não é algo que acontece, se não raras vezes tem acontecido na nossa confederação. Portanto, nós devemos entender isso com tamanha seriedade. Um ministro da palavra exonerado do seu ofício. Certamente há aqui envolvidas todas aquelas questões que nós falamos no começo do nosso estudo sobre esse artigo. Desgaste pessoal, talvez desgaste familiar junto à congregação. Nós devemos orar, contudo, para que não haja barreiras entre nós e ao nosso ministro. De fato, nós devemos fazer isso porque é o nosso dever lutar para que não haja barreiras entre todos nós, uns para com os outros. Quer você tenha algum ofício ou não. Um irmão não pode ter a sua comunhão desgastada com outro irmão. A palavra de Deus nos exorta a procurarmos aos irmãos contra quem nós pecamos ou contra quem achamos que sofremos por algum pecado da sua parte. O ponto é que o nosso regimento trata com a mais alta honra e reverência o trabalho do ministério pastoral. O homem não se torna ministro da palavra da noite para o dia, é Cristo quem o chama, e como um professor costumava dizer, se você realmente foi chamado ao ministério pastoral, você está no seminário desde que nasceu. Cristo está te chamando e te preparando o tempo inteiro. Assim também o homem não deixa de estar ligado a uma igreja local do dia para a noite. Cristo é quem está mais interessado, ele é o verdadeiro interessado na edificação da sua igreja, como nós lemos em Efésios 4, 11 e 12. Ele é quem dá pastores e mestres, e isso para a edificação da sua igreja. Portanto, quando é do seu desejo retirar esse pastor da sua igreja, ele o faz com o maior cuidado, para que haja o menor dano possível, ou ainda dano algum, como louvado seja Deus, acontece muitas vezes. Contudo, mais uma vez, são tópicos sensíveis. Tópicos são assuntos aos quais esperamos que não passemos aqui na nossa congregação em São Paulo pelos próximos anos a vir. Que Deus nos abençoe, então, com uma correta compreensão do ministério da palavra, não apenas com vistas ao fim que o nosso ministro terá em nosso meio, mas a maneira como o honramos hoje. Enquanto ele se esforça, trabalha e dedica a sua vida, o seu tempo, saúde muitas vezes, para a nossa edificação, para o nosso benefício espiritual. Deus assim nos abençoe e nos dê o cuidado pastoral devido para com o nosso pastor. Amém.